Fala turma, simbora bater uma resenha aqui hoje então. Vocês estão vendo que dessa vez o cenário é diferente, ele é especial. E a intenção disso é justamente para poder combinar com o livro que nós vamos conversar hoje. Trata-se de Vidas Secas. É interessante se você fizer uma busca pelos principais clássicos da literatura brasileira. Provavelmente esse livro vai estar no meio deles. E eu digo isso na verdade com certeza porque foi esse o caminho que eu fiz. E eu acabei escolhendo lê-lo, né, porque o nome me pareceu familiar. E é engraçado porque à medida que eu fui lendo, eu fui descobrindo que era familiar mesmo, porque eu já tinha lido esse livro na época da escola, só que eu não me lembrava de mais nada dele, né? Talvez um pouquinho ali só da Cachorra-Baleia, que vocês vão conhecer já já. Mas enfim, eu tinha dito que era um clássico, e por que eu digo isso? Porque trata-se da obra-prima de Graciliano Ramos. Foi escrita em 1938 e conta uma história absolutamente simples, mas que é muito impactante, né? Conta a história de uma família que vivia a seca, né? E quando a gente diz seca, não só a seca da natureza, mas a seca da vida também, porque era uma família extremamente miserável e que vivia perambulando de um lugar para outro, procurando locais que fossem mais férteis, né? Menos secos. A história começa com 6 viventes. Eu digo isso porque a gente conta também com a cachorra-baleia e com um papagaio também da família, mas que acaba morrendo justamente porque ele definha pela exaustão e acaba servindo de alimento para a cachorra e também para a própria família. A família é composta pelo pai, que se chama Fabiano, que era um homem extremamente rude, né? Aquele homem típico do sertão, matuto, aquele homem raiz, né? Tipo eu, vocês já sabem. Enfim, era um homem que não tinha formação nenhuma na escola, não sabia nem conversar direito. E tinha também a sua mulher. Essa já era um pouco mais esperta, sabia fazer contas até. Ajudava o marido a fugir de algumas encrencas e era muito batalhadora para cuidar dos filhos, né? Eram 2 filhos, como vocês vão ver. A mulher dele se chamava Sinhá Vitória. Os 2 filhos, 2 meninos, na verdade nem tem nome, né? Eles só são chamados de menino mais novo e menino mais velho. Nesse cenário também vivia a cachorra, né? A cachorra-baleia, que ela pensa como gente, age como gente, é como se fosse uma pessoa da família. O livro, inclusive, traz até alguns pensamentos, né, dessa cadela. Eu chamo de cachorra porque era assim que ela era chamada no livro. Depois de meses perambulando, a família parece finalmente encontrar uma esperança, que era uma casa abandonada e que eles resolvem invadir e habitar. Só que quando eles menos esperam, o dono aparece, e já aparece colocando eles para fora. Só que por insistência do Fabiano, o pai da família, eles acabam conseguindo ficar na condição de trabalhar para esse moço, né? E dentro disso muita coisa acontece, que só quem lê o livro realmente vai saber. Mas é dentro desse cenário, por exemplo, que acontece uma das cenas mais famosas, que é a morte da cachorra-baleia, que na verdade ela foi sacrificada, né, pelo dono, numa ocasião onde ela já estava definhando, estava com aspecto doente, os pelos delas estavam caindo, e justamente por isso ela leva um tiro do próprio dono. E eu digo comovente porque, enquanto ela estava caminhando para a morte, ela começa a pensar e a sonhar, né, com um céu de cachorros, onde tem muita comida, onde tem uma abundância de preás para ela poder caçar, que foi absolutamente tudo que ela não teve durante a vida dela. Enfim, a vida vai passando, o livro ele tem 13 capítulos, de forma que ele começa e termina, isso é curioso, da mesma forma que ele começou, ou seja, com a família fugindo. O primeiro capítulo se chama Mudança, o último capítulo se chama Fuga. E, enfim, quem lê vai desfrutar realmente, vai conhecer a vida dessa família. Quer dizer, a gente não sabe direito se vai conhecer a vida ou o que a vida tirou dessa família. Em relação às mensagens que dá para a gente tirar desse livro, são muitas. Uma delas eu acredito que é a principal das funções da literatura, inclusive, que é justamente a possibilidade de nos apresentar histórias, de nos apresentar possibilidades mesmo, de conhecer o interior de personagens, de pessoas que sem a literatura provavelmente a gente jamais conheceria ou demoraria ou precisaria de anos de vida, de experiência para poder conhecer. Por exemplo, sem ler Vidas Secas, provavelmente eu jamais conseguiria imaginar mais perfeitamente o que se passa dentro do interior da mente de uma família completamente miserável, em todos os sentidos do termo mesmo. Uma outra coisa legal que ficou para mim foi de ter demonstrado a importância da linguagem, a importância de uma comunicação adequada, porque foi justamente a falta dela que fez com que Fabiano se metesse em inúmeras encrencas, né? Foi justamente por não se comunicar direito que ele foi roubado várias vezes, roubado pelo proprietário, roubado quando ele ia fazer compras. Uma vez, inclusive, que se transformou até em trauma para ele foi quando ele apanhou de um soldado, justamente porque ele não tinha palavras, ele não sabia se defender. Ele acabou apanhando e foi preso injustamente. Então isso daí mostra a importância da gente saber se comunicar, né? Saber ser compreendido
e entender corretamente também. Um professor meu até falava uma das experiências que ele viveu no consultório, porque uma das pacientes chegou até ele e ele precisava investigar se essa pessoa fazia atividades físicas, né, rotineiramente. Só que era uma pessoa, a exemplo de Fabiano, matuto, completamente da roça. Então, quando ele perguntava se as pessoas faziam atividades físicas, ela simplesmente não entendia o que ele queria dizer. Quando perguntava se ela fazia exercícios físicos, ela também não entendia. Academia, ele nem tentou então. Sabe qual foi o termo que ele finalmente usou para fazer com que a pessoa conseguisse entender? Foi ginástica. Ele perguntou: a senhora faz ginástica? O senhor faz ginástica? E aí a pessoa não lembra a resposta, mas finalmente entendeu o que ele queria dizer. Então, a exemplo disso, né, dessa relação entre médico e paciente, eu acredito que se aplica também em muitas outras áreas da vida, né? Assim como um vendedor que vai atender o seu cliente, enfim, um padeiro, um caminhoneiro, absolutamente todas as áreas. A comunicação é absolutamente necessária. Outra coisa fundamental que provavelmente você vai desenvolver com esse livro é a respeito do seu catinguês, né? Não sei, às vezes você pode estar preocupado aí com o seu inglês, com o seu português, mas como é que anda o seu catinguês, hein? Eu até separei algumas palavras aqui que eu precisava pesquisar para poder saber o que significava. Algumas eu já sabia, tipo matutar é o quê? É pensar sobre algo, refletir, meditar sobre alguma coisa. Próximo, tresvariano, significa o quê? A pessoa está tresvariando, a pessoa está delirando. Encaiporado, uma pessoa infeliz. Morfino, a pessoa acanhada. Esmorecida é quando a pessoa está triste, né? A pessoa está desanimada. Binga, acender a binga é o quê? Acender o isqueiro. E outra que eu achei bem interessante, alpercata, significa o quê? É aquele calçado que você precisa de uma tira de couro para unir a sola dele aos seus pés. Inclusive, essa provavelmente deve ser a origem, né, da palavra precata, que a gente usa aí como sinônimo de sandália havaiana. Enfim, aposto que você vai se divertir e tirar muitas lições desse livro também. Um abraço.